Olá, tudo bom? Meu nome é Sandro e nessa aula nós vamos fazer duas questões. Uma questão com dois itens, um item A e um item B, falando de inequações. Bom, o item A, você tem aqui um produto com dois fatores, 2x menos 4, que multiplica 15 menos 3x, e eu quero saber para que x esse produto é zero ou positivo. Aí nessa hora a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Quando que um produto de dois números é positivo? Quando que um produto de dois números é zero? Um produto de dois números é zero quando um deles é zero. Se um deles for zero, o produto é zero. Pega 0 vezes 7. 0 vezes 7 é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de cada um dos fatores. Assim, ó. Eu vou chamar esse primeiro fator aqui de 1. Vou chamar esse segundo fator aqui de 2. E vou analisar. Analisar significa descobrir para que valor de x ele é zero, para que valor de x ele é mais que zero e para que valor de x ele é menos que zero. Então, lá vou eu. Primeiro está aqui. 2x menos 4 igual a zero. Repito, vou descobrir para que o x ele é zero. Então, eu tenho x igual a 2. Agora vamos pensar. Se quando x é 2, esse resultado é zero, e eu tenho 2, que é um número positivo, multiplicando esse número x aqui, conforme eu aumento o valor de x, o resultado do produto também aumenta. Então, ó, se você tem 2 vezes x menos 4 igual a zero, o x é 2, se eu encontrar qualquer número maior que 2, o resultado é maior que zero. Então, eu vou anotar assim, ó. X igual a 2 dá zero, bota assim uma bolinha, vou botar uma bolinha dizendo que dá zero. Para qualquer x maior que 2, o resultado é positivo. E para qualquer x menor que 2, se eu puser um número menor que 2 aqui, ó, pegar 1, por exemplo, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 4 menos 2. Então, se eu tenho um número que é menor que 2, o resultado é negativo. Então, tá aqui. Então, já sei que para o 2, esse fator aqui dá zero. Para um número maior que 2, esse fator é positivo. E para o número menor que 2, esse fator é negativo. Bom, agora vamos olhar para esse outro fator aqui. O outro fator é 15 menos 3x. Mais uma vez, eu igualo a zero para descobrir qual é o valor de x que torna zero esse fator. Bom, se 15 menos 3x é igual a zero, é o mesmo que dizer que 15 é igual a 3x, x é 5. Tá legal. Agora vamos lá. 5 torna esse fator zero. Vamos pegar um número maior que 5. Vou pegar 6, por exemplo. Se eu puser 6 aqui no lugar de x, eu vou ter ó, 15 menos 3 vezes 6. Menos 3 vezes 6 é menos 18. 15 menos 18 é menos 3. Como o número que está multiplicando x é um número negativo, se eu aumento o número x, o resultado da minha multiplicação diminui. Então, ó, se eu escolho um número maior que 5, esse resultado não dá maior que zero, mas sim menor que zero. Se eu tomo um número que é mais que 5, boto aqui, ó, 7. 15 menos 3 vezes 7 é 15 menos 21. 15 menos 21 é negativo. Então, tá aqui, ó. Se eu pego um número maior que 5, o resultado é negativo. E se eu tomo um número menor que 5, 2, por exemplo, 15 menos 3 vezes 2. 3 menos 3 vezes 2 é menos 6. 15 menos 6 é positivo. Então, tá aí. Então, eu descobri quando que esse meu primeiro fator é positivo, quando que esse meu primeiro fator é negativo e quando que esse meu primeiro fator é zero. E descobri a mesma coisa para o segundo fator.
que eu vou fazer agora? Eu vou tentar analisar os dois, ó. Vamos botar aqui o 2. E aqui o 5. Vamos lá. É assim, ó. Olha para o fator verde. Antes do 2, ele é negativo, está aqui. Depois do 2, ele é positivo. Vou fazer essa mesma análise com esse outro fator, a laranjinha. Antes do 5, ele é positivo. E depois do 5, ele é negativo. Olha só. Se você toma um número que está à esquerda do 2, esse fator verde é negativo e esse fator laranja é positivo. Então, o produto entre eles vai ser um número negativo. Por quê? Porque você vai ter um número negativo multiplicando um número positivo. Um número negativo multiplicando um número positivo é resultado negativo. Quando o x é um número que está entre 2 e 5, olha que legal. Você tem os dois fatores positivos. E se os dois fatores forem positivos, o produto entre eles é positivo. Se você olha um número que é maior que 5, o fator verde é positivo. Entretanto, o fator laranja é negativo. Então, se você escolhe um número maior que 5, esse fator é positivo, mas esse fator é negativo. Então, o produto deles é um número negativo. Como a gente está em busca de um resultado zero ou positivo, o que eu quero? Eu quero qualquer número x que é racional, de modo que esse número tem que estar entre 2 e 5. Só que observa, o 2 também me interessa, porque quando x é 2, esse fator dá zero. E se esse fator der zero, tá bom. E o 5 também me interessa, porque se o x for 5, esse fator é zero. Aí o produto dos dois é zero. Então tá aqui, ó, o conjunto verdade dessa minha equação é qualquer número racional que está compreendido entre 2 e 5. Vamos fazer a segunda. A segunda é parecida com a primeira, só que agora eu não tenho mais um produto, sim uma divisão. Então, vamos lá. De novo, vou chamar esse fator aqui de 1 e esse fator aqui de 2. Eu faço aquela análise. Para que valor de x esse fator é zero? Então tá aqui, ó. X é menos 5 sobre 2. Aí eu já sei, né? Como esse número aqui é positivo, conforme eu aumento x, o resultado do produto vai aumentando. Se eu somar com 5, aumenta. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Agora eu vou analisar o segundo fator. O segundo fator, que eu chamei de 2, é um denominador. E denominador, a gente já sabe, não pode ser zero. A gente não define divisão por zero. Então, eu já sei que 1 não pode aparecer no meu conjunto universo. Porque se x for 1, 1 menos 1 é zero, essa divisão não vai existir. Ó, o numerador não vai dar zero. Aqui deu zero. Então, não dá. Então, vamos lá. 1 menos x tem que ser diferente de zero. O x tem que ser diferente de 1, conforme eu disse. Isso que agora eu vou pensar assim. Se é 1 menos x e eu aumento o valor de x, esse resultado aqui diminui. Então, ó, 1 menos... Vamos botar no lugar do x2. 1 menos 2 é menos 1. Se eu puser no lugar do x3, 1 menos 3, menos 2. Então, quanto mais eu aumento x, esse meu resultado diminui. Então, vou representar assim, ó, que esse 1 não entra
E se eu puser um número que está à direita dele, o resultado é negativo. Se eu puser um número que está à esquerda dele, o resultado é positivo. Eu faço agora a mesma análise que eu fiz antes. Olha lá, o menos 5/6 está aqui. E o 1, ó, 1 está aqui. Vou representar o 1 com uma bolinha assim, para você não esquecer que esse número não pode aparecer lá no meu resultado. Agora vamos lá. Olha o fator que está no numerador. À esquerda do menos 5/6, negativo. À direita, positivo. Olha para o 1. Então, na verdade, eu quero assim. À esquerda do 1, positivo. E à direita do 1 é negativo. Olha lá. Se eu tomo um número que está à esquerda do menos 5/6, um fator é positivo, o outro é negativo. Então é negativo, me interessa. No menos 5/6, o numerador dá 0. Então, o resultado da fração é 0. Tá legal, porque o denominador não dá 0. Então tá ótimo. Entre menos 5/6 e 1, as duas são positivas, então o produto é positivo. E depois do 1, uma é positiva e outra é negativa. Então o produto é negativo. Então, vamos lá. Vamos escrever o conjunto verdade, essa minha equação. X pertence ao conjunto dos racionais, ou seja, serve qualquer racional. Tá o quê? Tem que estar à esquerda do menos 5/6 e ele também me interessa. Então, vou escrever assim, ó. X é menor que ou igual a menos 5/6 ou... Qual é o outro pedaço que me interessa? Todo número que está à direita do 1. Todo número que está à direita do 1 é x maior que 1. Está aqui. Esse é o conjunto verdade dessa minha inequação. Com isso, a gente termina essa aula de hoje. Um abraço, até a próxima.